Temos alguns exemplos expostos pelo livro. Vamos começar com esse aqui à esquerda. Vou tentar tirar o outro de destaque. O outro vai continuar aparecendo, mas a gente vai fazer isso aqui para o outro não tirar a nossa atenção. Pois bem, guys. Aqui pode parecer confuso, mas a linha em vermelho, eu vou montar uma faixa em torno dela. Uma faixa um pouco larga, mas essa linha em vermelho, ela representa o gráfico de y igual a cosseno de x. Então está bem aqui, ó, y igual a cosseno de x. O gráfico y igual a cosseno de x é muito parecido com o gráfico de y igual a seno de x, que está lá no listex de vocês. O cosseno também vai fazendo essas ondulações. Ele também faz essas ondulações. Aqui é só um pedaço do gráfico. Perceba as ondulações. Perceba que também o máximo é 1, igual lá no cosseno. Aqui é o mínimo, vai ser no menos 1 também, igual lá no seno. No seno, que é essa parte do menos 1. Claro, aqui vai ficar um pouquinho torto, mas vai dar exatamente aqui. Então, é apenas um pedaço do gráfico do cosseno, um pedaço aqui. Ok. Em azul, guys, nós temos um destaque para a função y igual a 2 cosseno de x. Perceba, essa função é o cosseno de x multiplicado por 2. Então, o que vai acontecer com o gráfico do cosseno? O gráfico do cosseno, ele vai dar o quê? Uma esticada. E o valor máximo do cosseno lá em cima vai dobrar, porque multiplicou por 2. E o valor mais embaixo do cosseno vai o quê? Dobrar também. E vai lá para baixo, porque multiplicou por 2. Então, veja o que acontece com o gráfico. O ponto mais em cima do cosseno era no 1, passa a ser 2. 1 vezes 2, 2, porque aqui estou multiplicando por 2. No cosseno, o ponto mais embaixo era no menos 1, aí baixa. O mais embaixo agora vai passar a ser no menos 2, aqui é o menos 2, guys, aqui é o menos 1. Então, veja que o formato do gráfico ainda é muito parecido, é a parte em azul, tá, guys? A parte em azul ainda é muito parecido, nós temos a mesma ondulação, só que agora o gráfico é como se você puxasse assim o gráfico, deu uma esticada. Veja aqui o original cosseno, em azul o 2 cosseno, e deu uma senhora esticada aqui toda essa parte. Perceba que toda a parte de montanha acima vai ficando mais em cima, toda a parte que vai descendo fica mais embaixo. Especialmente, nessa parte negativa. Na parte negativa, ela é mais esticada para baixo. Na parte positiva, ela é mais esticada para cima. Então, nós temos aqui a ondulação. E nós temos também um gráfico da função meio do cosseno. O meio, guys, eu estou multiplicando o cosseno por meio. Meio é um número menor do que 1. E, como a gente viu, multiplicar por um número menor que 1 faz o quê? Faz comprimir o gráfico. Então, perceba que o gráfico em verde, vou dar um zoom, toda essa parte aqui em verde, o dinossauro está acompanhando, é a parte do gráfico meio do cosseno, e ela está mais comprimida. A parte positiva deu uma descidinha, toda a parte negativa sobe um pouco, positivo desce, negativo sobe, o gráfico vai ficar o que? Mais comprimido. Então ele já fica um pouco mais achatado. Ok, guys? E aqui do outro lado nós temos também o que? Aqui é a situação parecida, só que aqui nós temos a compressão e a expansão diretamente com o x. Então a compressão e expansão vai acontecer aqui no eixo x. Veja aqui o nosso gráfico do cosseno. Aqui vai ser um pouco mais complicado de explicar, ia demorar mais tempo. Não sei se eu vou usar todo esse tempo. Mas é mais ou menos assim, guys. A parte... Isso aqui é um pedaço do gráfico do nosso cosseno. Aqui vai demorar um tempo para explicar, mas
qual é a ideia? Na parte do meio do 2x, aqui é o contrário, na parte do, vou pegar do 2x, como eu multipliquei por um número maior do que 1, no eixo x é o contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou comprimir no modo horizontal. Então, quando eu comprimo o gráfico do cosseno, lembra que o gráfico do cosseno é cheio de ondulações. Então, nessa faixa aqui, que tinha só essa ondulação do cosseno, eu passo a ter mais ondulações, porque o gráfico do cosseno é cheio de ondulações. Então, imagine aqui um monte de ondulações. Quando você comprime, esse monte de ondulações começa a ficar num espaço menor. Então, nesse espaço, enquanto a original tem poucas ondulações, a do gráfico cosseno de 2x tem bastante. Então, essa parte aqui no eixo x é um pouco mais complexa de explicar, eu teria que entrar em detalhes para você entender bem. Eu não vou entrar nesses detalhes no momento, ok, guys? Então, ia precisar de mais tempo, vai fugir do nosso foco. E, olha a raiz aparecendo aqui, eu já até comentei sobre a raiz. Então, guys, aqui na outra página a gente tem sobre as várias, o que acontece com o gráfico da raiz. O gráfico da raiz, esse aqui é o gráfico original, y igual a raiz de x. Veja, que é parecido com aquele que eu coloquei para vocês. Aqui tem a impressão que começa um pouco em cima, tá, guys? Mas não, é porque foi software, ele começa, na verdade, bem aqui na origem. Então, é só impressão mesmo. Pois bem, o que acontece com esse gráfico quando você subtrai 2? Subtrai 2... Eita, filhote. Gigante. O que acontece? Essa função, guys, é a raiz de x menos o 2. Ou seja, você vai pegar o gráfico e vai descer. Vai descer 2 unidades. Perceba que desceu, está começando do 2. Aqui, esse aqui é a raiz do x menos 2. Então, no x você subtraiu 2. Lembre-se que no x é o contrário. Então, subtrair no x, vai... No x, o movimento é assim. Quando subtrai, vai para a direita. Então, todo o nosso gráfico que começava aqui, ele está começando aqui agora. Inclusive, eu posso pegar esse original aqui. Eu acho que está na mesma proporção. Se tiver na mesma proporção, eu vou fixar. E aí eu consigo colocar bem aqui, ó. Pronto, eu tenho o que? O mesmo gráfico. Na verdade, ele era só daqui e o deslocou um pouquinho. Guys, se multiplicar por o sinal de menos, é aquilo que eu já comentei, vai refletir. Então, toda essa parte aqui vai refletir e está aqui. E aqui nós temos outros também relacionados. Gráficos das funções, daqui no caso do gráfico da raiz. Não vamos entrar muito em detalhes, vamos ver superficialmente. E finalmente vamos chegar no seno, que é onde eu queria chegar. Esse é o gráfico do seno que vocês viram lá viram com o Clayson. Você pode pensar, professor, aqui está mais esticado, do Clayson estava mais estreito. Tudo depende, guys, da proporção, não tem uns que você faz mais assim e outros faz com as ondas mais largas, depende da proporção do eixo y, ok? E eu quero mostrar a translação. Então, guys, perceba que a função 1 menos seno de x, o desenho é o mesmo do seno, porém nós temos o que? Veja detalhes. Como tem esse menos, vai inverter. Toda onda de cima vai para baixo, de baixo vai para cima. O gráfico do seno ele já tem uma simetria natural. Então, quando você inverte, você vai continuar vendo a mesma figura. E além de inverter, ele tem essa soma com 1. Professor, está menos. Mas o 1 está positivo. Então, como ele tem essa soma do 1 na imagem, todo o nosso gráfico do seno vai dar um up. Vai subir. Vai ter uma translação de uma unidade. Então, guys, se antes o gráfico do seno ele vinha até o menos 1, a parte mais embaixo, como subiu 1, a parte mais embaixo vai até o 0. Se antes a parte mais em cima era no 1, subiu 1, agora a parte mais em cima vai ser o quê? No 2. Ou seja, o gráfico disso aqui, ele é o mesmo gráfico do seno, só que com uma subidinha.
além da subidinha, tem a questão do sinal. Então aquela parte que era montanha para baixo, vira montanha para cima. Inclusive vou mostrar para vocês, olha. Aqui, ó, no π/2 era montanha para cima. E aqui, no π/2, a montanha está para baixo. No 3π/2, a montanha está para cima. E o 3π/2 era bem aqui, a montanha para baixo. Então o sinal do menos fez a inversão, a reflexão. É isso que eu tinha para falar para vocês. Reflita um pouco essas alterações. Quando a gente trabalhar no futuro com gráficos, a gente vai comentando. Então, se algumas coisas não deu para compreender direito, elas com o tempo essa ideia vai amadurecendo. Eu queria deixar nessa parte da aula, não estava querendo que vocês saiam daqui dominando tudo, mas com pelo menos a ideia, que é o mais importante, e a ideia será amadurecida, até porque pela quantidade de informação necessitaria de mais calma, falar mais devagar, explicar detalhes. Ok, guys? É isso? Não tem vídeo ainda. Thanks.